A gente consegue 5 minutinhos. Tem uma pergunta aqui da Sara que eu achei muito legal. É a Sara que tem o canal também, que é o Cisterna de Notícias. Fico muito feliz dela estar vindo aqui assistir o Panorama Semanal contigo. Mas ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Até na brincadeira ali dos passaportes e tal, ela falou: sou brasileira e italiana de documento e quero saber se o movimento interno do Salvini pró-Rússia pode influir na atuação da Meloni na União Europeia. Quer falar Vamos alguma lá. coisa sobre isso? Acho que talvez você possa saber mais disso do que eu. Eu não tenho muita Tá. noção do humor político italiano. Não, então, a gente teve, Sara, eu tive uma live aqui semana passada com o André Lutili, né? Que foi até interessante, foi até engraçada a história. Eu estava escrevendo para ele para falar sobre o SPIF, né? O Fórum de São Petersburgo, que ele foi lá, falou com o Larry Johnson, aí eu tava querendo marcar com os dois, né? Nós três e tal. E ele me escreveu: cara, hoje eu não posso fazer. Eu tô prestes a ser denunciado no parlamento italiano. Aí eu falei: porra, fudeu, então vou abrir uma live. Pum, levantei uma live aqui na hora. E aí o parlamento italiano lá, uma parlamentar lá reclamando da interação lá do projeto dele, que era um projeto com escolas na Ucrânia, na região de Luhansk, que se comunicavam com escolas aqui na. Então, assim, era praticamente as pessoas fazendo um projeto linguístico, entendeu? Trocando ideias, não sei o que. Pode falar de política, pode não falar de política, ele fala que não se falava de política, né? Não conheço o projeto, não vi como era, mas eu primeiro acredito nele e se falasse também foda-se, qual o problema? E aí a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre essa questão da Itália com a Rússia, né? A Itália não ter um histórico de russofobia, talvez um histórico seja um pouco grosseiro, né? Mas a Itália recente não ter um problema de russofobia, inclusive os russos, a Itália é um palco de férias russa, muitos russos vinham, né, de férias para a Itália está perdendo com isso, porque agora os russos vão para o Egito, vão para a Turquia, e não vêm para a Itália, né? E a Itália está deixando de ganhar rublo com essa brincadeira, né? E então, assim, Sara, dá uma olhada nessa conversa, já está legendada, eu já fiz o corte, já está legendado, e a gente conversa um pouco sobre isso. E isso vem ali de Berlusconi. Berlusconi tinha um relacionamento político, independente de qualquer coisa, não precisa ser BFF, entendeu? Não precisa ser melhor amiguinho, tudo mais, mas ele tinha um relacionamento político muito saudável com o Deputin e com a Rússia. O Salvini, ele tem um relacionamento político saudável. A Meloni, ela tá sequestrada pela União Europeia. A Meloni tá com um problema. Mas você vê os outcomes, os vídeos que saíram aí do G7, você vê o desprezo que ela tem por essa elite. Pelo Sunak, pelo Macron, pelo cara, outro dia foi que ano passado. Ih, perdi o Lucas. Não, voltou. Ano passado, ano retrasado, que como é que é o nome lá do atorzinho Blackface, do Canadá? Enfim, o PM do Canadá lá veio no encontro do G7 falar sobre. Estou muito preocupado com a agenda colorida da Itália. E ela, sabe, a leitura corporal da Meloni é muito boa. Ela é muito aberta, ela é muito transparente. Então, Sara, dá uma olhada nesse vídeo, é legal. Hoje não vai ter muito complemento sobre a sua pergunta, mas ali acho que a gente falou bem sobre isso. E, cara, eu acho que mais ou menos o que eu queria. Eu gostei da linguagem corporal da Meloni com o Com o Sunak. Sunak? Sunak. Eu vou mostrar esse vídeo amanhã aqui. Eu vou fazer uma live amanhã, eu vou mostrar esse vídeo. Vai ser sensacional mesmo. E, cara, só teve uma coisinha aqui pra gente fechar mesmo rapidaralhaço, que foi da Ana Rodas, que ela fez uma pergunta que eu achei interessante, porque é uma coisa que realmente as pessoas têm dificuldade de entender. Cadê? Perdi. Que você estava falando sobre. Cadê? Ana Rodas, a verdade incomoda, bababá.
Ana Rodas, eu vou ficar te devendo porque eu acho que eu perdi a tua mensagem aqui. Ela estava aqui, o teu negócio. Vou ficar te devendo essa tua pergunta. Por que os Que ela Estados Unidos fala... são submissos a Israel? É isso? É isso mesmo. Você viu aqui. aí? Eu perdi aqui Ela perguntou por que os Estados Unidos são submissos a Israel? Quem está por trás disso? Bom, vamos lá. Como eu falei, existe um lobby sionista muito grande nos Estados Unidos que domina a política bipartidária. Nós temos uma série de divergências na política americana em relação a vários tópicos, né? Os democratas, em geral, são a favor de uma política de guerra total contra todos os inimigos dos Estados Unidos. Querem guerra ao mesmo tempo contra Rússia, China e Irã. Os republicanos têm uma visão um pouco mais racional empresarial da situação, pelo menos eu falo no status quo da situação atual, tá? Não estou falando historicamente, agora, né? Eles querem ali acabar com a guerra com a Rússia, porque veem que é inútil, irracional, né? E manter ali uma situação de guerra econômica com a China. Também não fala em guerra militar com a China, né? Muita gente sempre teve aquele discurso, muita gente dizendo que a vinda do Biden deslocaria ali o eixo de ataque dos Estados Unidos, né, para a Rússia e substituição da China, mas a verdade é que o Trump nunca atacou a China. O Trump fez uma guerra econômica. O Biden chegou ao poder, criou 2 coalizões militares contra a China, começou uma militarização histórica de Taiwan. O Biden foi muito mais militarista contra a China que o Trump jamais foi, né? Então, assim, essa é a mentalidade atual dos democratas, né? Guerra contra todos. Os republicanos têm uma visão mais racional empresarial. Agora, quando concerne Israel, todos estão juntos. Trump fala em acabar com o fornecimento de armas à Ucrânia, não Israel. Pelo contrário, ele fala tirar todo o dinheiro que está sendo mandado para a Ucrânia e mandar para Israel. Né? O Biden está desesperado, tentando se livrar, né, da mancha de sangue que tem para ele, em razão do genocídio, mas ele não consegue, de forma alguma, interromper, né, a ajuda que os Estados Unidos precisam dar a Israel. Né? Tem que mandar arma, tem que mandar dinheiro, tem forças especiais americanas lá como mercenários, da mesma forma que tem na Ucrânia. Né? Tem os porta-aviões lá para ameaçar os UTIs, né? Está tudo acontecendo. Para ameaçar de tomar um tiro na bunda, né? De repente. Já tomaram. Os UTIs já atacaram, né? Porta-aviões. É verdade. Já atacaram. Só na cabeça de bolsonarista brasileiro que porta-aviões ainda significa alguma coisa. Isso é de uma época em que não existia nenhum míssil que pudesse destruir porta-aviões. Hoje em dia existe, então porta-aviões... Enfim. Um drone de $5 mil. Manda algumas dezenas de drones ali, não existe mais o porta-aviões. Mas enfim, não vamos nem enveredar para esse lado, só para terminar aqui a pergunta. Né? Então, por que nenhum lado da política americana consegue driblar, né, essa amizade, entre aspas, Estados Unidos e Israel? Porque existe um lobby sionista muito forte dentro dos Estados Unidos. A política americana é dominada por lobbies. Tem todo tipo de lobby ali. Não tem lobby trabalhando em nome de interesses de algumas empresas, de alguns países, de alguns grupos específicos. E o lobby israelense é o maior de todos. Né? É o lobby que controla os 2 lados da política interna dos Estados Unidos. Então, quando eu falo que os Estados Unidos têm uma relação de submissão em relação a Israel, é por isso. Não é em relação ao país Israel, Estado Nacional, mas a esse lobby, né, que está dentro da política americana. Porque Israel não é um país como os outros, né? Ele é uma base física de um lobby transnacional. Né? É um grupo internacional presente em todos os países que faz um lobby para que, né, os interesses de Israel contra o Estado sejam defendidos. E, para quem quiser interpretar mal o que eu estou falando aqui, obviamente não estou falando de judeus, eu estou falando do lobby sionista, que é muito diferente, né, dos judeus enquanto etnia e enquanto religião. E acho que é muito evidente aqui, a gente precisa comentar sobre isso. Né? Então, infelizmente precisa. Infelizmente precisa. Eu recomendo a quem quiser aí uma live excelente que eu fiz com o Rabino Weiss, que é o porta-voz do movimento Neturei Karta, né, que é um
um dos maiores movimentos tradicionalistas judaicos anti-sionistas, né, que explica lá no canal Nova Resistência muito, muito bem toda essa questão, essa diferença, né, entre os judeus verdadeiros e aquela seita extremista totalmente fundamentalista, né, que acredita, né, que deve existir um Estado, um etno-estado judaico, né, que os judeus são a única etnia permitida e todas as outras devem viver sob apartheid, né. Isso não é muito diferente, sempre igual eu gosto de dizer, o Estado de Israel não é muito diferente do que seria um califado do ISIS se tivesse em algum momento realmente proliferado e estabelecido como Estado. Se isso se estabelecesse como Estado, seria uma versão, entre aspas, muçulmana do que é Israel como judeu. Enfim, Israel é literalmente um Estado formado por uma seita terrorista. Então, todo mundo que saiba um pouco mais ali do que é o sionismo, do que é a história de Israel, vai entender o que eu estou falando aqui. E esse grupo, né, tem um lobby muito forte em todos os países, principalmente nos Estados Unidos. Não apenas nos Estados Unidos, tem um lobby muito forte na Rússia, por exemplo, né? Tem um lobby muito forte em todos os países da União Europeia, mas nos Estados Unidos isso é a situação mais drástica. Os judeus sionistas na Europa até têm um controle da situação política, mas não tão grande como os Estados Unidos. Existem na Rússia também? Existem, porém não controla a política russa. Agora, nos Estados Unidos, eles controlam os dois lados, né? Os sionistas têm uma presença majoritária, né, entre republicanos e democratas. Essa é a situação que inviabiliza qualquer cisão entre Israel e Estados Unidos.